Olá, alunos do vereador Luiz Alexandre dos Santos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o terceiro bimestre letivo, conteúdo de Geografia para as turmas do nono A, B e C. Eu sou o professor Wagner Feitosa e estou utilizando uma ferramenta, uma videoaula, para explicar o conteúdo. Esse primeiro momento de Geografia, desse terceiro bimestre, ele está dividido em duas videoaulas. Beleza? Nessa primeira videoaula, nós vamos tratar dos seguintes temas: fluxo de mercadorias, o comércio global desigual, as corporações transnacionais e a economia global, o trabalho e tecnologia na economia global, o desemprego global, capital financeiro, crise econômica e globalização. As habilidades que vamos trabalhar trata-se destas: relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações do trabalho e analisar e discutir as potencialidades e fragilidades desse processo em diferentes regiões do mundo, em especial no Brasil. Relacionar o processo de urbanização às transformações da redução da produção agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. Começamos com fluxo de mercadorias, o comércio global desigual. O comércio global ele é desigual, né? E ele também podemos dizer que ele avançou muito nos últimos 70 anos, porque segundo a OMS, o intercâmbio comercial, a troca de mercadorias, importação e exportações entre os países era, na década de 50, de 64 bilhões de dólares. Hoje está em torno de 16 trilhões de dólares. Então é um avanço significativo. O que contribui para isso? É principalmente a melhora nos meios de transporte e de comunicação. Então, com o avanço da internet, com ampliação de rodovias, de ferrovias, com uma malha marítima também. A gente também tem o custo do frete, ele diminuiu. O aumento de rendimento das famílias, as famílias agora ganham mais, passam a gastar mais. A entrada de novos países no comércio internacional, como os países da África e da América Latina. Também a liberalização de regras comerciais, regras mais flexíveis, que facilitam o maior fluxo de mercadorias entre um canto e o outro do mundo. E também, toda essa transformação, o que ela fez? Ela difundiu a ideia do estilo, a ideia de um estilo centrado no consumo. Daí vem a expressão sociedade do consumo. Então, que as pessoas vão consumir cada vez mais, né? Então, uma sociedade que procura todo tipo de produto. Então, lançou alguma coisa nova, está todo mundo consumindo. O comércio internacional ele ainda apresenta desigualdades. Pois bem, enquanto a Europa Ocidental, a Alemanha, a França, a Itália, né, Espanha, Portugal, Inglaterra, América do Norte, os Estados Unidos praticamente, parte da Ásia como a Coreia do Sul, a China e o Japão, que são os três principais polos da economia mundial, eles têm grande participação nesse mercado, nessa troca, nesse fluxo, com os maiores valores. Há uma participação periférica, marginal, reduzida nos fluxos de importação e exportação dos países da América Latina e da África. E como isso se justifica? Primeiro, devido à maior capacidade de produção e também de consumo desses países ricos, né? E também por esses países ricos imporem barreiras comerciais que impedem a entrada de produtos mais baratos, principalmente desses países da América Latina e da África, que produzem mais produtos agropecuários. São produtos mais baratos, né, vindo desses países subdesenvolvidos e emergentes, mas que há barreiras comerciais impostas por países desenvolvidos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos aqui esse gráfico que ele vai nos mostrar como foi o crescimento, né, do valor do comércio mundial ao longo desses quase 70 anos, de 1950 a 2016. Podemos ver aqui, se liguem, que até 1970 esse fluxo de mercadorias ele não era tão expressivo. Mas a partir de 70 a gente começa a ter uma curva ascendente, né? Chegando aqui em 2000, essa curva se inclinar cada vez mais e ter um aumento cada vez mais significativo a partir dos anos 2000.
Isso se dá bastante com o avanço tecnológico, principalmente no campo das comunicações, né? Principalmente com a chegada da internet, isso facilitou demais essa troca de mercadorias, esse fluxo comercial entre os países. Beleza? E a gente vai trabalhar agora com um tema muito importante também, que são as grandes corporações e as transnacionais. Quem são essas grandes empresas, né? Hoje tem empresas que atuam no mundo inteiro. Elas fazem parte do cotidiano de todas as pessoas do mundo. E muitas vezes essas empresas têm sede em um país mais desenvolvido, como os países do norte, como os Estados Unidos, como a França, como a Inglaterra, como o Japão, e possui filiais em outros países, né? E elas estão em diversos ramos. Elas podem ser montadoras de automóveis, como a Volkswagen, ela pode ser petrolíferas, como a Shell, como a Petrobras, indústria de bebidas como a Ambev, como a Coca-Cola, de fast food como o McDonald's, de roupas esportivas como Nike, a Puma, né? Os países onde estão instaladas suas filiais oferecem uma série de vantagens que reduzem o custo de fabricação das mercadorias, como mão de obra e matérias-primas baratas. Então, essas empresas, quando elas vão se instalar em um país subdesenvolvido e emergente, elas estão à procura de diminuir o custo de produção de seus produtos. Diminuir o custo de produção do produto não significa diminuir o preço do produto. O que eles querem é cada vez mais lucros. E a instalação de uma fábrica em um país subdesenvolvido oferece isso a essa empresa. Por quê? Porque vai ter isenção de imposto. Talvez o terreno, a empresa não precise comprar, porque o governo talvez doe o terreno para essa empresa. O trabalhador ele vai ser mais barato, porque talvez esse trabalhador ele seja um trabalhador mais precarizado, né? Um trabalhador que tenha baixa instrução, daí ele vai ter, aí essa empresa vai querer pagar menos para ele. Por exemplo, leis trabalhistas mais flexíveis, né? Eu errei agora, mas são leis trabalhistas mais flexíveis que permitem que esse cidadão ele receba pouco, que ele trabalhe mais, né? Então, essa troca entre as transnacionais e os governos, o que o país pode ganhar com a vida de uma transnacional? A oferta de geração de emprego, de renda para o local, mas nem sempre as decisões que são tomadas nessas filiais, elas são bem-vindas. Por quê? Elas são decididas nos países ricos. Sempre acabam gerando problemas nesses países em desenvolvimento. A expansão das transnacionais ampliou a produção em escala global e o comércio mundial de mercadorias e serviços. Por isso, elas faturam cada vez mais. Se lembra quando falei sobre a sociedade do consumo? Então, é através do consumo que essas empresas conseguem cada vez mais aumentar o seu lucro e muitas vezes influenciar cada vez mais os governos. Então, fica cada vez mais difícil os governos nacionais impor regras nesse jogo entre as empresas. Nessa imagem, vocês podem ver, muitas dessas empresas não são desconhecidas para vocês, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia. Né? Vocês podem ver o Coca-Cola, McDonald's, a Nike, Subway, né? Starbucks, GE, que produz lâmpadas para geladeira, fogão, a Cargill, que é dona do óleo Lisa, se eu não me engano, a Heinz, Gillette, a Ford, a IBM, a Heineken, né? Então, todas essas empresas hoje competem no mercado global e são grandes grupos econômicos que, de certa forma, eles têm força para pressionar o mercado. Então, qual é a influência dessas empresas? Permitiu a expansão, a influência dessas empresas transnacionais à globalização. A partir da globalização que a gente tem uma expansão dessas empresas. Então, essa expansão ela se consolida a partir da Segunda Guerra Mundial, quando essas empresas vão sair dos seus países de origem e buscar investir em países em desenvolvimento, em países emergentes, principalmente em busca de matéria-prima, mão de obra barata, como já foi dito anteriormente.
né, em busca de sistemas fiscais favoráveis, que é aquilo que eu falei também anteriormente, que é a ideia de você pagar menos impostos, e assim, e também outra coisa interessante que é os mercados consumidores em potencial. Então eu vou chegar com o meu produto num país que... Então, com essa ideia, as empresas procuram cada vez mais reduzir seus custos, aumentar os seus lucros, né? E não se importando principalmente com as regras locais, querendo diminuição de seus impostos, atrás de um novo mercado consumidor, né? Energia de baixo custo. Então, são fatores preponderantes que essas empresas buscam, né? Para sim consolidar seus poderes, né? Na atualidade, além das empresas transnacionais dos países com maior desenvolvimento, existem milhares de empresas com sedes em outros países. Por exemplo, as sul-coreanas, como a Samsung, a Hyundai, indianas, que é a empresa chamada Tata Motors, uma grande montadora a nível mundial. Mexicanas, como a produtora de alimentos Bimbo, que faz, se eu não me engano, o pão Ana Maria. E as brasileiras, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, né? As empresas transnacionais concentram um poder capaz de influenciar governos nacionais e condicionar relações entre países. Então, muitas vezes, a relação entre os países elas são condicionadas pelo poder dessas empresas. Um caso bem interessante que está acontecendo, que está ocorrendo hoje em dia, é a disputa pelo 5G entre a Huawei, né, chinesa, entre uma tecnologia chinesa, produzida pela gigante de telecomunicações Huawei chinesa, e as empresas de telecomunicações dos Estados Unidos. Porque até então, quem tem o domínio das tecnologias de telecomunicações do mundo são os Estados Unidos. Mas hoje tem a ameaça chinesa. Então, as empresas dos Estados Unidos fizeram frente ao governo dos Estados Unidos solicitando que o governo pressionasse os outros países a não utilizar o sistema chinês, porque isso significa perda de mercado e também dominação, né? Principalmente dominação entre os países mais dependentes dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, a relação dessas empresas com a política elas são cotidianas. Tudo bem? Vamos lá. Então nós temos aqui essa figura 10, mundo, valor de mercado das 500 maiores transnacionais em 2018. Então, prestem atenção. Somente no norte. Né? Isso aqui também serve para demonstrar o fluxo de mercadorias de nível global. Aonde está? Nesse mapa, né, nós temos essa amostragem, significa o quê? Se liga aqui na legenda. Valor de mercado, bilhões de dólares. Então, quanto maior for a esfera, quanto maior for a bola, maior é o valor, certo? Então, de bilhões, então a gente temos aqui o quê? 10 bilhões de dólares. 10 mil bilhões de dólares. Depois nós temos o menor valor e depois até chegar no menor valor. Seria 100 bilhões de dólares. Beleza? Então a gente pode ver quais são as empresas mais valiosas. Elas estão localizadas na América do Norte, na Europa e na Ásia. Na Ásia, como eu já falei, Japão, e China e Coreia do Sul. Né? Na Europa, principalmente na Alemanha, na Inglaterra, na França, Itália, Espanha, né? Dinamarca e também, também aqui na Europa, Suécia e também aqui nos Estados Unidos. Há também fora dessa rota em outros locais do mundo, há uma pequena, também pequeno que eu falo em comparação com Europa, Estados Unidos e Japão e China, né? Mas também há empresas aqui no Brasil, como eu já falei, a Vale do Rio Doce, a Petrobras. Há também empresas aqui na Austrália e também aqui no Sudeste Asiático. Né? As transnacionais, concorrência e parceria. Né? Duas características atuais do processo de transnacionalização das empresas são a concorrência e, ao mesmo tempo, a cooperação entre elas por meio da formação de trusts ou desencartéis. Elas estão competindo? Estão. Elas buscam mercado? Buscam. Mas, ao mesmo tempo que elas competem e buscam mercado, vai ter algum momento que elas vão se unir para a manutenção dos seus próprios poderes, né? Da sua própria influência.
Vocês conseguem analisar essa imagem? Nós vemos aqui grandes marcas, principalmente no ramo de alimentação, né? Mas desse mundaréu, eu nem cheguei a contar, mas nesse mundaréu de marcas, né? Desse universo de marcas de produtos alimentícios, né? Nós podemos ver que existe somente 10 grupos econômicos no mundo que dominam quase a totalidade da produção de alimentos, né? Do processamento dos alimentos que você chocolate, bolachas, bebidas, né? E são empresas conhecidas da gente, né? Por exemplo, a Danone, a Unilever, a Coca-Cola, a Nestlé, a PepsiCo, a General Mills, a Kellogg's, né? A British Foods, a Mondelez, a Mars, né? Que produz aquele... Esqueci agora o nome daquele... Os M&M's, né? Então, esses grupos econômicos, eles têm grande influência e provavelmente a regulação de preços, em que local esse produto pode ser vendido, em quem esse produto vai chegar. Então, isso mostra o poder das grandes transnacionais, principalmente no ramo da alimentação, né? Então, tem 3 formas como elas agem, né? Em questão de concorrência e de parceria. Primeiro, tem o trust, que é quando a empresa ela vai comprar, ela vai adquirir outras empresas para dominar uma área totalmente, para ter total controle sobre aquela área, que ela é a única empresa daquele segmento, né? Eu vou ter a hold, que é uma empresa criada para administrar várias outras empresas. Um exemplo de hold que nós temos é a Globopar, né? Que é uma empresa que administra a TV Globo, a Globosat, que é os canais por assinatura da TV Globo, a Editora Globo, né? A Rádio Globo. Então, é uma empresa mãe que vai administrar todas as outras empresas de um grupo. Depois eu vou ter o cartel. O cartel é quando 2 empresas ou mais, elas, ao invés de competirem, elas negociam vender o produto todas pelo mesmo preço, a mesma quantidade, e assim eles terem toda a fatia do mercado para eles, como se existisse uma empresa só. E assim eles não teriam que competir, porque eles já estariam com o seu mercado garantido. Beleza? Nós temos a Petrobras, que é a transnacional brasileira, criada no ano de 52, certo? Ela atua no ramo energético, setor de gás e petróleo. Ela é a empresa ela é uma empresa que tem uma das tecnologias mais avançadas no mundo para exploração de petróleo em águas profundas, né? Ela produz mais de 1 bilhão de barris de petróleo por dia. É uma empresa, né? Imaginem isso, mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. E o que é engraçado é que do lado nós temos o valor das 10 maiores transnacionais do mundo em 2018 em valor de negócios, certo? As empresas que mais lucraram nesse período. Se você observar este gráfico, vocês poderão ver 2 detalhes. Primeiro, o setor de atividade das 10 maiores empresas do mundo, 6 delas estão se eu não me engano, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estão no setor energético, principalmente no setor de petróleo e gás, né? Então isso evidencia que o setor de petróleo e gás seria, dentro desse atual sistema, seria o principal setor econômico das atividades das grandes transnacionais no mundo, né? O mais disputado também. E outro detalhe também que vocês podem observar é que, se vocês procurarem os países, poderemos ver que existem 4 empresas americanas, estadunidenses, dos Estados Unidos, e 3 empresas chinesas. Essas empresas chinesas, então há uma competição também pelo domínio do mercado mundial entre Estados Unidos e China, certo? Então isso começa a ficar evidente a partir deste século, com a ascensão comercial da China. Nós temos a Fábrica Global e a nova Divisão Internacional do Trabalho. Então, cada vez mais as empresas vão procurar novos dispositivos tecnológicos para aumentar a sua produção, certo? Muitas vezes, o que isso vai acontecer? É uma própria forma dessas empresas se reinventarem, né? E serem mais competitivas no seu mercado, no mercado global, que é um mercado cada vez mais globalizado.
As empresas não mais disputam o mercado localmente, elas disputam o mercado ao mundo todo. Então, nisso daí, o que vai acontecer? Nós vamos ter as novas tecnologias que vão surgir. Primeiro, elas encurtam o tempo e o espaço, né? Tudo fica mais rápido, a logística é muito mais rápida. Por exemplo, hoje você consegue comprar um produto na China e ele chega aqui na tua casa, né? Mas o que acontece? A questão do trabalho começa também a mudar. Esse trabalho como conhecemos hoje em dia, de que você tem uma carteira registrada, você tem seus direitos, ele está mudando. Estamos criando novas formas de trabalho. Então isso irá alterar a forma como trabalhamos e a maneira de se contratar as pessoas, né? Então, na fábrica global, a cadeia produtiva descentralizada e as inovações tecnológicas intensificaram os fluxos comerciais e modificaram o mercado de trabalho, exigindo mão de obra qualificada e criando novas formas de desemprego. Então, a gente tem duas coisas aqui. Mão de obra qualificada, então cada vez mais se exige uma qualificação melhor das pessoas. Então, mesmo para funções médias, se exige cada vez mais um nível maior de profissionalização, de capacidade, de pessoas mais inventivas e cria-se novas formas de desemprego, certo? Então, vamos ler essa segunda parte, que ela também nos ajuda a entender. Entenda a seguir como isso ocorre. Essa realidade é bastante diferente daquela no século XIX até meados do século XX, quando os países industriais, principalmente as potências europeias e os Estados Unidos, exportavam manufatura para os países da economia primária da América Latina, Ásia e África, que por sua vez exportavam produtos agrícolas e minerais. Então isso não existe mais. Por quê? Os países centrais produzindo e nós consumindo e nós só enviando para eles mercadorias agrícolas ou minerais. Hoje, as transacionais estão indo para países do Sudeste Asiático, são países emergentes, subdesenvolvidos, beleza? Então, isso leva uma desindustrialização, principalmente do continente europeu e nos Estados Unidos. Então, elas estão buscando sempre, as empresas estão buscando sempre uma contínua renovação de suas estratégias, né? E então, cada vez mais essas empresas elas vão para se tornarem competitivas, elas vão buscar inovações. Já ouviram falar essa palavra? Direto, né? A gente vê na televisão, na internet, falando de inovar, de criatividade. Então, é isso que se busca cada vez mais dos novos trabalhadores, né? Entanto, o que pode acontecer aí? Há muitos setores da economia em que há dificuldade na manutenção do trabalho, dos postos de trabalho. Isso leva a uma precarização. Então, vamos chegar a uma situação em que há a questão do trabalho flexível, em que o trabalho ele agora não vive mais em questão podemos dizer, da estabilidade do emprego. Aquele emprego que você vai começar ele com seus 20 anos e você só vai sair quando tiver com 60, aposentado. Não. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas ficam menos tempo nas empresas e cada vez mais tem havido o trabalho flexível, que é o trabalho em função da produtividade, né? Então, por exemplo, nos aplicativos, por produtividade. Se você faz mais corridas com Uber, você ganha mais. Se você faz mais entregas com iFood, você ganha mais. Se não tem entrega, não tem trabalho, não tem dinheiro, né? Então, essas são as novas formas de trabalho que começam a surgir nesse momento. Preste atenção nessa sarja, né, que é uma crítica aos aplicativos de entrega. Vocês estão lembrados que recentemente nós tivemos as reivindicações dos trabalhadores de aplicativo, né? Querendo melhores condições de trabalho, também melhores condições de vida, porque agora com essa flexibilização do trabalho, direitos que eram ao menos tidos como garantidos, que algumas empresas davam, como vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, isso pode deixar de existir, porque agora você não é mais um empregado, né? Você é um colaborador, você é um sócio, como diz que a ideia de empreender. Então, isso é vendida essa ideia aos trabalhadores.
Então, nós temos a economia global e o aumento do desemprego. Então, reafirmando, o desemprego tem cada vez mais aumentado, né? E a ideia também a gente tem dos salários cada vez mais flexíveis, a carga horária perde importância para a qualidade do trabalho. Quando eu falo qualidade de trabalho, não estou falando na qualidade do trabalhador, eu estou falando de um trabalhador que vai produzir cada vez mais, certo? Então os pagamentos são efetuados de acordo com a produtividade de cada trabalhador, isso em muitos casos, principalmente em aplicativos, né? Então, cada vez mais, as atividades repetitivas que exigem pequena ou nenhuma qualificação do trabalhador, e até mesmo as de nível técnico, como a de pintor industrial e de torneiro mecânico, são substituídas por robôs. Então, essa é a inovação. Esse é o emprego da tecnologia no setor produtivo, né? Não importa seja desde no setor primário, lá na agricultura, se é na indústria, no setor de transformação, ou se é no setor de serviços. Hoje, as tarefas manuais repetitivas estão sendo substituídas por robôs. E isso pode causar o desemprego. E tem aumentado o desemprego devido a isso no mundo, né? Então, o que a gente pode tirar disso? Né? Que esses fatores causam desemprego no mundo todo, embora de modo diferente em cada local e grupo populacional. Certo? Então, é diferente nos Estados Unidos, é diferente na Europa, é diferente na China, é diferente nas Américas. Se a gente for ver, se nós fôssemos ver, tem um problema muito sério nos países subdesenvolvidos, certo? Porque nesses países subdesenvolvidos, os jovens são mais vulneráveis ao subemprego e à pobreza. Por que acontece isso? Por que eles são mais propensos à vulnerabilidade e à pobreza? Porque está ligado à educação. Então, muitos desses países não têm provido seus jovens de um estudo que os capacite para essa nova realidade do mercado. Dê uma olhada nesse gráfico aqui, o percentual de emprego vulnerável em 2016. Né? O que é emprego vulnerável? Emprego vulnerável são aqueles nos quais os trabalhadores estão sujeitos a elevados níveis de precariedade, com limitado acesso a proteções sociais e baixa perspectiva de melhoras dessas condições. Então, precariedade. Ele não tem seguro de vida, ele não tem um salário digno, ele não tem materiais de segurança para garantir a sua vida durante a execução do seu trabalho, não existe proteção social como seguro-desemprego, e ele não vê perspectiva de melhora nisso. E esse gráfico ele fica bem interessante, né? Se vocês forem ver, há proteção social, não há tanta precariedade na Europa e na América do Norte, Europa e Estados Unidos, certo? E já quando nós começamos a sair da Europa e dos Estados Unidos, começa a aumentar esse índice de emprego, percentual de vulnerabilidade no trabalho, chegando a quase 75% no sul da Ásia, onde fica a Indonésia, onde fica o Camboja, onde fica o Vietnã, onde hoje se concentra boa parte das filiais, das fábricas das grandes multinacionais americanas e europeias, como Puma, como Nike, como Adidas. Vocês já viram no tênis de vocês, de onde ele é fabricado? Muitas vezes eles podem ser fabricados no Vietnã, na China, na Indonésia. Não só, gente, o setor de tênis, tá? Mas vários outros setores também de eletrônicos produzem nessas regiões. Então a gente vê aí que as empresas elas não estão preocupadas mesmo com a condição de vida dos seus trabalhadores, mas elas estão preocupadas em primeiro reduzir custos e assim ter mais lucros. Tem duas formas de desemprego. Nós temos primeiro o desemprego estrutural e depois o desemprego conjuntural. Mas o que é o desemprego estrutural? O desemprego estrutural ele é resultante da modernização das estruturas produtivas e de trabalho que ocorre com a mecanização e automação dos processos de produção e com o aprimoramento dos processos de trabalho. Então, com a instalação de máquinas e de robôs, com o avanço tecnológico na indústria, no processo produtivo, então os empregos deixam de existir. Eles não vão existir mais. Por exemplo, numa montadora de carros que você utilizava numa linha de produção
sei lá, por exemplo, 100 trabalhadores, talvez hoje tenham somente 10, porque o resto do trabalho dos 90, quem está fazendo são robôs. Então, essa é uma estratégia utilizada pelas empresas para reduzir o custo com trabalhadores. Esse emprego vai deixar de existir. Outro exemplo prático que nós temos é o banco, né? Hoje em dia, a pessoa tem um aplicativo do banco, ela consegue fazer tudo que pode fazer numa agência dentro desse aplicativo. Pode fazer transferência, pode pagar contas, pode consultar o saldo, pode ver o estouro na fatura do cartão de crédito, né? Pode também até mandar mensagem para o banco, né? Hoje você também pode comprar via internet. Então você não precisa mais de ir ao banco. Você não precisa mais falar com o caixa do banco. Você pode resolver tudo no internet bank no seu celular, no seu smartphone, como você também pode resolver tudo no caixa eletrônico, sem a necessidade de um trabalho humano. Isso causa o quê? Esse posto de trabalho ele nunca mais vai voltar a existir, né? Nunca mais, né? Então ele faz esses fatores caracterizam o quê? A substituição da mão de obra humana, né, pela mão de obra informatizada, robotizada, por máquinas, esse é o desemprego estrutural, em que as pessoas são substituídas por máquinas. Certo? Mas é importante a gente compreender que não é somente a introdução de tecnologias nas cadeias produtivas a responsável pelo desemprego estrutural, mas sim a lógica do capital que, por meio de novas técnicas de produção, visa economizar com o pagamento de mão de obra e obter mais lucros. Então, as empresas elas não estão se importando com as condições de trabalho de seus trabalhadores, se instalam no Sudeste Asiático, por exemplo, na América Latina e na África. E quando ela instala novas tecnologias, não está visando só facilitar a sua vida, né? Ela não quer só facilitar a sua vida. Não vá no banco, faça tudo em casa, relaxando na praia. Não. Ela também, isso é uma ideia dela reduzir o custo com mão de obra e assim obter mais lucro. Beleza? Desemprego conjuntural é provocado por uma crise econômica. Por exemplo, provocado por uma... Vamos falar direito. O desemprego conjuntural é provocado por uma situação temporária quando o país enfrenta dificuldades econômicas. Pode ocorrer queda da produção industrial e agrícola e diminuição das vendas no comércio e na prestação de serviços. Exemplo claro, a crise atual do coronavírus, né? Quando houve a quarentena, que muitas pessoas ficaram com medo porque ia fechar comércio, fechar indústrias, o que aconteceu? Realmente fechou. Então muitos restaurantes, muitas lojas, muitas empresas deixaram de produzir, as pessoas deixaram de consumir. Então os funcionários, aquelas empresas que tinham funcionários, o que muitas empresas fizeram? Elas faliram, mandaram seus funcionários embora, e isso aumenta o nível de desemprego. Então esse é o desemprego conjuntural, é devido a um momento de crise, em que devido à crise econômica, os empregos são perdidos. Mas quando a economia volta a crescer, quando as pessoas começam a ser reinseridas no mercado de trabalho, a ter mais renda, esse desemprego ele tende a diminuir. Beleza? Então essa é a grande diferença entre o desemprego conjuntural, que é devido a um momento, a uma crise econômica, ao estrutural, quando o ser humano é substituído por uma máquina. Beleza, gente? E quais são as consequências do desemprego no futuro, né? É uma realidade que hoje as máquinas vão substituir o trabalho humano, beleza? Né? E a ideia dessa descentralização da atividade produtiva no mundo e cada vez mais as empresas elas vão para os países periféricos e pobres, isso também vai se agravar, isso também tende a se agravar no Brasil, em que muitas empresas, possivelmente do ramo industrial, saiam do país, né? E a gente sabe que o desemprego é um problema sério, porque ele pode levar à desestruturação do convívio familiar, das relações sociais, aumenta a violência, né? E também o trabalho informal. É que vocês são muito novos para compreender, mas vocês podem identificar como o país ele tem um alto índice de desemprego quando há o aumento da informalidade. Quando eu falo do emprego informal, é aquele emprego sem carteira registrada. É quando o cara ele vai vender algo de porta em porta, é quando ele vai vender mercadoria no trem, quando ele vai vender mercadoria no centro de uma cidade. Então, quando as pessoas começam a fazer isso, a gente começa a enxergar
que esse país, que essa região está entrando num período de crise. Então, a informalidade é um sinal do aumento do desemprego, beleza? O emprego sem carteira registrada. E o Brasil tem altos índices de pessoas que estão trabalhando de forma da informalidade, beleza? Então, o desemprego estrutural, da substituição por máquinas, por robôs, ele vai se agravar e isso também inclui o Brasil. Mas, se entendemos que a revolução técnico-científica informacional prosseguirá o seu curso, novas profissões serão criadas. Aqui nessa parte do texto ele vai dizer que cabe à escola a formação desses novos trabalhadores, desse trabalhador dessa nova era, né? Então, assim o Brasil teria que buscar na própria educação modos de você atualizar esse jovem e que esse jovem, quando ele chegar no mercado de trabalho, ele esteja ciente de como é esse mercado, né? De reformular o processo educacional, preparar o cidadão para essas novas profissões, as profissões do futuro. Eu acho que vocês têm ouvido bastante sobre isso, não tem? Aí a gente chega no globalização e capital financeiro, certo? Com a globalização houve também o aumento do fluxo de capitais financeiros em todo o mundo, por meio de operações realizadas por bancos, empresas, agências ou escritórios de corretagens de ações e títulos espalhados por vários países. Com a chegada da internet, com a informatização do sistema financeiro, o dinheiro hoje circula a velocidades espantosas no mundo inteiro, certo? Então, nisso facilita muito as empresas conseguirem dinheiro no mercado, na bolsa de valores, por exemplo, onde são negociadas as ações, né? As ações são pedacinhos, né, do valor de uma empresa, em que a empresa ela coloca lá na bolsa para algum investidor comprar e essa empresa pegar esse valor e investir na sua melhoria, na sua informatização. Mas ao mesmo tempo que a bolsa de valores ela pode gerar lucros e boas perspectivas para essas empresas, há uma outra face, que é qual? Que é quando tem a ideia da especulação. Quando especulação é quando eu vejo que algo no futuro vai, por exemplo, vai dar certo. A especulação é quando um investidor ele vê que uma empresa pode dar lucro no curto prazo. Então, ele vai lá, compra boa parte dessas ações e quando esse lucro ele acontece de fato, quando ele vê que está ganhando muito dinheiro, ele vai lá e vende para um outro investidor. E esse outro investidor, porque viu que ele comprou uma grande coisa, no final das contas ele pode ver que ele fez um mau negócio. E isso vai gerar, sempre, pode gerar crises econômicas. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque eu quero mostrar para vocês aqui a localização das bolsas de valores no mundo, né? Então, as empresas negociam suas ações, elas são vendidas, elas são compradas lá na bolsa de valores, beleza? Então, aqui nós temos as principais bolsas de valores do mundo, as 15 maiores bolsas de valores do mundo. Então, as maiores estão nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, na China, obviamente. E nós temos a nossa bolsa de valores, que é a BMF e Bovespa, né? Que é a bolsa de mercadorias e a Bovespa, que fica em São Paulo, e é a 10ª maior bolsa de valores do mundo, né? Quando a gente quer entender o comportamento do mercado financeiro, é só você assistir o jornal ou procurar na internet para ver como que a bolsa está. Porque é interessante, porque a gente tem uma ligação direta com a política e com o capital financeiro. Por exemplo, quando o presidente dos Estados Unidos fala algo contra a China, ou contra a China fala algo contra os Estados Unidos, isso mexe com o humor. Então o investidor pode tirar no momento o dinheiro da China, ou o investidor pode tirar o dinheiro dos Estados Unidos, ou quando o presidente brasileiro fala alguma coisa que não está de acordo com o mercado internacional, ou quando, por exemplo, em pesquisas eleitorais, um candidato que é um candidato político, que ele, por exemplo, a presidente, que ele não é bem aceito pelo mercado financeiro, as empresas tiram o valor, tiram o dinheiro, tiram seus investimentos desse país, né? Então, tem uma ligação com a política e com o capital financeiro. A rede global, só reafirmando que a rede global de computadores, ela permitiu a movimentação instantânea de capitais financeiros, fato que acelerou a internacionalização das finanças, né?
Hoje em dia, operadores do mercado financeiro transferem milhões de dólares de um país para o outro ao primeiro sinal de segurança no mercado de capitais, o que pode gerar graves crises nas economias onde o capital havia sido aplicado, que nem igual eu falei para vocês agora há pouco. Então, por exemplo, agora na crise do coronavírus, o mais recente no Brasil, o que tem acontecido? Da onde tem saído, de onde esses capitais, de onde esse dinheiro, como esse dinheiro tem saído do Brasil? Muito provavelmente, vocês têm visto na televisão, que os setores tanto do mercado de capitais internacional ou de outros países têm intensificado que o Brasil não desmate a Amazônia, mas o governo brasileiro muitas vezes tem fazido vistas grossas a isso e as empresas acabam tirando seus investimentos do país. Isso pode gerar uma grave crise, né? Pode ser um dos fatores para o agravamento de uma crise econômica, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil só 80% desse capital em circulação pertence só a 4 grupos de capital financeiro. Um deles são os nossos bancos, né? Como o Itaú, como o Santander, como o Banco do Brasil. São instituições financeiras que controlam esse capital. Pronto. Beleza. Nós temos o mercado de capitais, nós temos a finalização da economia, nós temos a especulação, né? É quando o cara ele vai lá e pega, e visando o lucro, ele compra várias ações, mas sem saber se isso vai dar certo ou não. E isso gera crise econômica, certo? Então, com a crescente integração e dependência dos países, cada vez mais os países eles são integrados, interligados, interdependentes entre eles a partir da globalização. Então, quando o país entra em recessão econômica, ele deixa de crescer. Quando o país entra em crise econômica, principalmente os países como Estados Unidos e da União Europeia, o mundo inteiro pode sofrer as consequências. E uma dessas consequências foi em 2008, quando famílias empobrecidas não conseguiram pagar o financiamento de imóveis lá nos Estados Unidos. Isso gerou uma falência dos bancos, certo? Então, alguns bancos dos Estados Unidos eles faliram, e isso levou a uma crise econômica fortíssima, uma recessão gravíssima nos Estados Unidos e na Europa a partir de 2008. E isso não atingiu só os Estados Unidos e a Europa, isso atingiu o mundo inteiro. Países como a Grécia ficaram muito debilitados, a Espanha e Portugal, países europeus, eles sofreram também gravemente com essa crise que foi gerada nos Estados Unidos. Então, esse clima de insegurança só no mercado, só no país, leva a gerar um clima generalizado de insegurança financeira em vários outros países, afetando gravemente as economias, principalmente de países mais fracos. Então isso vai agravar mais países como o Brasil, como a Venezuela, como o México, como os países da África, como os países do Sudeste Asiático. Né? Um exemplo que a gente tem no Reino Unido, que um grande número de imóveis foi posto à venda em consequência da crise iniciada nos Estados Unidos. A crise gerou a queda no poder de compra. Então, beleza. Então, eu tenho a crise econômica, eu tenho a queda no poder de compra do cidadão, do trabalhador. Então, isso ele passa a consumir menos. Se ele passa a consumir menos, não tem incentivo. Então, isso é como se fosse uma bola de neve. Né? Então, o que os países fazem para poder voltar à economia? Vão reduzir custos. Então, uma crise econômica pode afetar a área da saúde, pode afetar a área da educação, a área do transporte. Então, eles vão procurar cortar os investimentos para poder reacelerar a economia. Então, gente, chegamos. Né? Então, dado aqui, finalizada a primeira parte desse terceiro bimestre, em que nós falamos da globalização e sua relação com as inovações no campo da indústria, no fluxo de mercados internacionais, né? Falamos das transacionais e também falamos aqui do mercado financeiro e das crises econômicas mundiais. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre urbanização no mundo, as implicações do setor agropecuário, a financiarização e, por fim, a região metropolitana de São Paulo e a formação de sua periferia. Beleza? Só na próxima aula que eu vou descrever a atividade que vocês irão realizar nesse primeiro momento deste bimestre. Beleza, gente? Então é isso. Finalizando aqui.
Espero que tenham entendido, gostado. Eu sei que eu falo um pouco rápido, eu dou umas escorregadas, mas eu estou começando, né, na preparação de vídeos. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, vai estar lá no Instagram também. Minto. Não vai estar no Instagram, tá, gente? Vai estar lá no YouTube. Eu também vou colocar nos grupos das salas o vídeo, beleza? Então é isso. Muito obrigado e um bom dia.